Olá para todos, estamos começando agora o nosso nono estudo do nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. A gente já está chegando aí na nossa parte final do nosso estudo. Quem sabe a gente tem ainda mais uns 4, 5 estudos, se Deus assim quiser. Mas a gente já conseguiu avançar bastante até agora, né? Os irmãos lembram, semana passada a gente viu até o começo da dinastia davídica. A gente chegou no apogeu da vida do rei Davi. E é a partir desse ponto que a gente vai retomar no dia de hoje com a graça do Senhor. Mas antes de tudo, vamos começar com uma oração, rogando a Deus que nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, amado, agradecemos a Ti porque o Senhor é esse Deus tão santo, bom, justo, maravilhoso, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, esteja nos abençoando neste estudo, para que nós possamos aprender, conhecer mais do Senhor e estejamos cada vez mais sábios e mais apontados, Senhor Deus, mais polidos no nosso conhecimento da Sua palavra, Senhor. Abençoa-nos para que nós conheçamos mais de Ti, conheçamos mais da Tua misericórdia e daquilo que o Senhor fez. Agradecemos a Ti por este estudo e pedimos que o Senhor nos abençoe como o Senhor nos tem abençoado, Pai. Rogamos por este estudo que faremos agora, que o Senhor abençoe aquele que dará o estudo, com toda a inteligência, toda a diligência, todo o carisma, tudo que lhe for necessário para poder passar bem as informações que o Senhor colocou na sua palavra e que humildemente nós conseguimos interpretá-las e poder dar diretrizes de como ler um pouquinho melhor os textos que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti por todas estas coisas, pedimos que o Senhor nos abençoe, a todos nós, aqueles que ouvem também, com tudo aquilo que lhes for necessário para poder reter bem os conhecimentos, para poderem compreender e entender melhor a Sua palavra, Senhor. E abençoa a Tua igreja através disso que tem sido feito. É isso que nós agradecemos no nome santo, santo, santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o justo, que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como comentado, né, a gente chegou então até este ponto, até o ponto do apogeu da vida do rei Davi na semana passada. E foi muito interessante, porque a gente viu que a gente já está agora no momento de transição. Semana passada foi esse momento de transição entre o que havia antes, que era o reinado, o governo dos juízes, o período dos juízes, como nós vimos, né, e estudamos como tal. E agora a gente passou já, estamos mergulhados, imersos no que é a monarquia. A gente viu um pouco dos ritmos, da estrutura literária que a gente enxerga nos livros de Samuel e Reis. Eu esqueci de passar uma curiosidade para os irmãos, é que na Bíblia hebraica, os livros de Samuel, 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, estão todos juntos, é tudo no mesmo livro, é o livro Reinados. E isso é interessante porque se a gente for notar mesmo a narrativa, ela é muito unificada, né? As, as coisas que são colocadas, os eventos descritos e todas as coisas paralelas lá, a narrativa, ela é muito coesa nesses livros. Então, se nos parecia que eram livros de fato separados, né? Pelo menos na Bíblia hebraica eles eram desse jeito. Por que chegou como livros separados para a gente? Porque a gente adotou a distribuição que estava na Vulgata Latina, que foi com essas 4 divisões. Está errado por causa disso? Não tá, né? A gente dividiu em outra, né, didaticamente. Então até os irmãos podem reparar, né, lendo esses 4 livros, que eles terminam com eventos muito importantes, todos eles, e começam, né, os próximos também com eventos e fases muito importantes desses reinados. Na nossa última exposição, nosso último estudo sobre o Antigo Testamento, de introdução ao Antigo Testamento, a gente vai ver um pouco dessa questão de canonicidade da Bíblia hebraica e também um pouco sobre a ordem dos livros, coisas assim, né? Só para dar uma palhinha, a ordem dos livros que a gente tem na nossa Bíblia hoje, ela é diferente da ordem dos livros da Bíblia hebraica. E a gente só vai descobrir isso quando chegar no nosso último estudo, que Deus nos abençoe que a gente consiga chegar lá. Então, ore a Deus para que a gente consiga terminar esse nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. E depois disso nós veremos como faremos, não é mesmo? Então, recapitulando, né, semana passada a gente viu então até a construção de Jerusalém.
E uma coisa muito importante que nós vimos do movimento literário desses livros é que nos casos que nós estudamos, eles estão sempre ligados por uma estrutura, que é uma estrutura de ascensão e queda. A gente viu que havia um contraste entre os sacerdotes no começo, né, no livro de 1 Samuel, que a gente tinha um sacerdote que teve uma vida de declínio, outro que teve uma vida de ascensão. Depois outro sacerdote com daí um primeiro rei com uma vida de declínio, um rei com uma vida de ascensão, que foi o rei Davi. E para a gente entender qual foi o papel de cada um, a gente tem que ver o que a Bíblia fala até a ascensão dessa pessoa e depois até o declínio dela. E o ponto máximo, esse apogeu de cada pessoa, é a obra importante da vida dessa pessoa. Então a gente viu, por exemplo, que Saul, a Bíblia começa falando muito bem dele, né? No caso das vitórias que ele empreendeu como rei, coisas assim. Então ele tem essa fase de ascensão. Só que depois disso, a vida dele acaba tendo um declínio muito grande, ele é reprovado por Deus e tudo mais. E essa ascensão, o que a Bíblia estava falando dele? Das conquistas militares que ele empreendeu. Então, até eu posso mostrar para os irmãos aqui o mapa. Perdão, eu estou em outro mapa aqui, mas só uns segundinhos aqui a gente já consegue se definir melhor aqui. A gente viu que Saul, ele pegou um Israel que ele estava nesta maneira aqui, certo? Opa! Que ele estava, né, com diversos enclaves aqui dentro, com diversos povos ali muito próximos, e Saul foi o que ajudou a transformar aquilo num reino mais coeso, né? Aqui até mostra nesse mapinha os empreendimentos militares aqui e tudo mais. E Saul, ele teve então essas vitórias, né, militares, e esse foi o apogeu dele, e depois disso veio o declínio. Então, o objetivo narrativo de falar sobre Saul era que, primeiro, ele foi um rei, né, descendente, um rei que decadente, melhor dizendo, e que ele serviu para essas conquistas militares do povo de Israel. E daí a gente viu que Davi, ele vai e ele consegue consolidar muito melhor o território, então a gente pode até comparar os dois mapas. Em vermelho aqui a gente tem o território de Israel, e aqui no reino de Davi, em vermelho também, né? Não é tudo isso aqui o reino de Israel em Davi, mas aqui embaixo onde a gente tem Judá, a gente tem Israel aqui em cima, Jerusalém, Jericó, enfim. Isso aqui é o legado, né? Esse aqui é o Israel que Davi deixou. Então, você pode até ver a manchinha vermelha aqui mais escura no fundo. Podemos ver como Davi, ele também teve um papel militar muito importante em sua vida, né? Então, das grandes batalhas que ele depreendeu, enfim. E a gente viu que o ponto de ascensão de Davi, ou a gente não viu até agora que vai ter um declínio, mas o ponto de ascensão de Davi é a construção de Jerusalém. Quando Davi ele edifica Jerusalém, você pode perceber que depois disso a Bíblia vai começar a mostrar um outro lado do rei Davi que a gente não tinha visto hoje. Particularmente, Davi é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, assim, das narrativas, né, históricas que a gente tem, por conta de que ele teve uma vida muito interessante, né? Então ele começou lá como esse pastor de ovelhas, né, e teve momentos ali de grande coragem estando lá. Depois conseguiu obter o favor do rei, depois foi expulso de Israel praticamente, né? Teve que viver fugido e ficou anos vivendo fugido. E quando ele voltou, ele conseguiu unificar esse Israel, e é nesse momento que a gente parou. E uma coisa importante, que vai ser especialmente importante para o nosso estudo hoje, é que desde essa época de Davi, a gente já consegue ver uma tensão entre Judá e Israel, o povo da tribo de Judá e o resto, né, de Israel. Isso porque a gente viu isso na escolha de Jerusalém, por conta de que antes disso, a capital, né, o lugar onde você tinha um maior número de histórias associadas a ela era Hebron. E Hebron era muito ao sul, então isso podia deixar o pessoal lá do norte muito descontente. E também, se fosse escolhido uma capital, um lugar muito distante de Judá, o pessoal ia considerar Davi como sendo um traidor e provavelmente o reino dele também não teria dado muito certo. Então ele foi muito sábio em escolher esse território, esse lugar ali de Jerusalém como sendo essa capital, né, do reino, né, por conta de que
isso conseguiu apaziguar, né, os ânimos. Só que assim, o detalhe importante é para ver que desde o começo já aparecia um pouco de tensão entre grupos, entre norte e sul e também entre leste e oeste, né, as pessoas para cá dos rios e para lá dos rios. A gente viu, né, semana passada que haviam essas tensões, certo? Portanto, isso será importante para nós porque se você vai lendo a narrativa bíblica e você não tem isso em consciência, pode parecer um tanto estranho, né, de por que posteriormente houveram certas coisas que haverão, e a gente vai ver isso no final do nosso estudo hoje. Outro fator importante dessa divisão é Saul, certo? Que Saul era da tribo de Benjamim, e ele... Não, Efraim, né? Ele era de Efraim ou Benjamim? Ai, gente do céu, tô dando aula aqui, eu não sei dizer de que tribo que ele era. Mas enfim, era... Escreva no comentário no vídeo aqui de que tribo que era Saul. Perdão, irmãos. Mas enfim, Saul, ele veio dessa partezinha mais pro norte. A gente vai ver então que houveram, né, diferenças políticas posteriormente. A gente viu isso um tanto semana passada, né, que houveram tentativas de impedir Davi de chegar no trono, né, houveram insurreições lá que surgiram e que dificultaram um pouco a vida de Davi, mas não tanto também, né. E isso é por causa também, inclusive, de Saul, né, porque você tinha grupos que se identificaram mais com Saul, e quando surgiu Davi, graças a Deus ele conseguiu unificar esses grupos, porém não 100%. Mas, enfim, né? Chegamos então agora no ponto onde nós estamos agora. Jerusalém acabou de ser construída, Davi is on fire, certo? Ele tá muito bem, é o manda-chuva, é o cara, assim, é o figurão que surgiu aí, certo? Está no seu apogeu, no seu ápice, no melhor dele. E um pouco de contexto histórico, né, que Jerusalém ela foi possível que ela fosse construída por conta das vitórias que Davi ele conseguiu. Então Davi, ele tendo vitórias e vitórias, né, sobre os povos que estavam lá, sobre os filisteus, outros povos cananeus que estavam ali dentro do próprio Israel, a gente viu isso. E é por isso que eu sempre retorno, né, para esse mapinha aqui da época dos juízes, porque isso aqui é muito importante da gente ter em mente sobre como que era de fato a distribuição geopolítica de Israel. Você tinha povos ali dentro, certo? Entre Israel. Então Israel às vezes dominava um vale aqui, um lugar aqui, mas em volta tinha cananeus, certo? E é por isso que a gente vai ver que, perdão, é por isso que Deus ele vai falar vez após vez, não se contamine com as pessoas que estão lá no território onde eu vou dar para vocês, certo? Deus ele falou isso, né, muitas vezes e o povo não ouviu. E Davi também, inclusive, quando ele escolheu Jerusalém, ele conseguiu acabar com o enclave cananita que tinha lá. Enclave, o que é um enclave? Enclave é um país dentro de um país, certo? Eu acho que eu não tinha falado isso antes. Enclave é quando você tem, por exemplo, uma borda de um país e dentro desse país ele tem um outro país, certo? Isso até hoje existe, né? Tem lugares assim, tem um lugar no mundo que tem um enclave duplo, que você tem aqui é um país, daí tem outro e dentro no meio é o mesmo país do de fora, sabe? Tem um país, tem uma parte de um país que é tipo uma rosquinha, sabe? No meio de outro. Mas é isso que a gente chama de enclave. Então sempre que eu falar de enclave, é a isso que eu tô me referindo. Então tinha um enclave cananita e que quando Davi colocou a capital em Jerusalém, foi resolvido muitos problemas. É por isso que houve uma batalha e tudo mais, né, para ser conquistado e tudo mais lá em Jerusalém, né? E Davi, tendo conseguido tantas vitórias, ele conseguiu apaziguar um pouco e conseguiu, né, se concentrar em outras coisas, né? E uma dessas coisas nas quais ele se concentrou foi Jerusalém. Um destaque importante entre Saul e Davi é que Saul ele tinha negligenciado bastante a aliança. Davi não. Davi, ele desde o começo ele tinha essa consciência de que a vitória e a prosperidade do povo estava relacionada à fidelidade deles com Yahvé, com Deus, certo? Com o Senhor, né? Yahvé, Javé, Jeová é um nome para Deus, né? Que a Bíblia nos dá. Não é o nome de Deus, certo? Mas é um nome que a Bíblia chama de Deus, como a gente fala o Altíssimo, Senhor, como a gente fala Deus, né? Com D maiúsculo. Não tem nada de místico no nome não, gente, tá? Mas enfim, Saul ele tinha negligenciado essa aliança com Yahvé,
Mas Davi não. Então a gente vê desde o começo, né, quando Davi ele foi batalhar contra o gigante, né, ó, quem que é esse incircunciso pra ficar chamando a gente assim, né, e foi lá e conseguiu a vitória. Isso se dá pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas isso mostra que, desde o começo, Davi ele tinha essa consciência de que a vitória viria através do Senhor. E foi feita então a construção de Jerusalém, e eu estava com um mapa aqui aberto, mas eu acabei fechando aqui no comecinho. Se me permitirem só um segundinho aqui para eu encontrá-lo. Encontrei. Este mapa aqui, ele é um dos mapas aqui de Jerusalém, certo? É um mapa do ano de 1876. A gente tem uns mapas interessantes aqui sobre Jerusalém, só que eles são um pouquinho mais acadêmicos, acho que pra gente não cabe a gente compreender tanto de geografia de Jerusalém, né? Quem sabe algum dia, se Deus nos der essa benção. Mas o que eu gostaria de mostrar desse mapa aqui é que Jerusalém ela está num lugar muito, ela é numa, como é que fala? Num altiplano, né? Você tem essa planície que tem ali em cima e embaixo ali você tem vales, né, que passam ali perto. Isso vai ser importante quando a gente for estudar o Novo Testamento, que a gente for ver, por exemplo, onde que é o Getsemane, onde que é essas coisas assim, né? E curiosidades preparadas, a gente tem uns materiais muito interessantes para o estudo do Novo Testamento, então continue assistindo a nossa série aqui de estudos, que vai ser uma benção. Quando a gente chegar lá, a gente vai fazer inclusive um tour virtual pela Jerusalém do Novo Testamento. Não dá para fazer ainda porque a gente só tem a do Novo Testamento, né? Mas enfim, Deus nos abençoará até lá. E o que eu gostaria de mostrar aqui é que a gente tem diversos morros aqui. E um desses montes que tem aqui é Sião, certo? Então sempre que a Bíblia vai falar sobre Sião, ela está se referindo a Jerusalém, né? Se referindo a esse monte, o monte de Sião. Por quê? Porque é ali que estava o templo, ali que estava a cidade do Senhor, né? A cidade, a capital de Israel. E, inclusive, que nesse momento, né, era chamada até a cidade de Davi. Por que era a cidade de Davi? Porque Davi construiu ela basicamente inteira, né? Que foi lá, planejou e tudo mais, essa cidade, né? Então, até por isso que é chamada de a cidade de Davi. E é importante a gente pensar também que ali residia o aparato burocrático de Israel, uma coisa que Saul não tinha conseguido fazer. E agora, graças a Deus, a gente tem, né, esse Israel geográfico, a gente tem um lugar bonitinho, com fronteiras bem definidas, chamado Israel. Então aquele mapinha que a gente viu antes da época dos juízes, né, com os enclaves lá e tudo mais, pra gente não, agora a gente já passou disso. A gente tem passado bastante coisa, né? Vocês lembram no começo do estudo que eu não podia chamar o povo de Israel ainda porque não tinha um Israel unido. Daí a gente começou a poder chamar e a gente não podia chamar de país até agora, né? De um território, um Israel geográfico. Agora nós temos. Mas, enfim, né? E nós já temos esse privilégio agora, correto? Desculpa, irmãos, eu tive uma distração aqui. E a gente, nesse ambiente, certo? Israel se tornou a maior potência da Palestina e se tornou tão grande quanto qualquer outra potência da época. A gente viu no primeiro estudo que o ambiente no qual nós temos a história do Antigo Testamento é muito pequenininho, certo? A gente até colocou um mapa de São Paulo lá no começo para a gente ter uma ideia, né, do tamanho de tudo que a gente vê, né? E que é bem pouquinho, né? Bem pequenininho. Só que ainda assim, ainda que pareça pequeno para os nossos padrões de hoje, né? Principalmente nós, né, que vivemos num país tão grande, né? Clássico, né? Dimensões continentais como o Brasil. Para época, né, para antiguidade, era assim, era um grande império, né, uma grande potência Israel. E foi uma bênção de Deus, né? Então Davi, ele foi esse líder, esse homem que a própria palavra fala que ele foi segundo o coração de Deus, e ele conseguiu organizar muito bem o território de Israel e a prosperidade veio com isso. Davi, ele acabou fazendo um censo e a Bíblia fala que isso foi um pecado, e isso foi em grande parte para a organização fiscal, né, do país, para poder. E isso a gente vai ver que depois Salomão acabou usando um pouquinho, né, de maneira complicada essa questão de organização fiscal, né, teve problemas fiscais com Salomão, a gente vai ver isso daqui a uns minutinhos. E Davi ele se tornou então esse líder administrativo, aparentemente ele não se envolvia nem em assuntos religiosos, nem em assuntos judiciais. Né? Não que ele separava a vida sagrada da vida profana, mas é que Davi ele não ficava oficiando lá no templo, não ficava fazendo esse tipo de coisa, e também ele não atuava como
como um juiz, né, de ficar legislando as causas e coisas assim, né. Ele tinha um aparato burocrático muito bem definido lá em Israel, do qual a Bíblia nos fala o que a gente precisa saber, né, não nos dá detalhes de como que funcionavam as coisas. E daí, depois da construção de Jerusalém, se você for acompanhar a narrativa, a gente vê um declínio da história de Davi. Davi, ele começou a cair em pecado após pecado, coisas complicadas. A gente viu agora o censo, né? Era uma coisa que Deus tinha mandado ele não fazer, ele fez. O pecado dele com Batseba foi algo assim horrível e mostra o distanciamento que ele teve do coração do Senhor e que ele teve do Senhor, né? E isso é importante para mostrar pra gente, irmãos, que mesmo os heróis que a gente vê na Bíblia, né, essas pessoas que a gente admira tanto, essas pessoas não estavam nem próximas de ser aquilo que Deus exige, né? E isso é parte narrativa da Bíblia, certo? Então a Bíblia, pela narrativa, ela falou da ascensão de Davi e falou do declínio dele, que ele acabou tendo, né? Posteriormente a ele cumprir o objetivo. Só que isso não significa que antes Davi também não cometia pecados graves contra o Senhor até mesmo, né? Só que não era importante narrativamente, né? Para o caráter narrativo da palavra nos falar sobre essas questões de Davi antes de nos mostrar, assim, de apontar pra gente. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção, gente. Davi veio para construir Jerusalém, certo? E para ter essa aliança de reino com o Senhor, né? Em Davi a gente tem uma expansão da aliança mais uma vez, né? A gente, se Deus nos permitir, não sei se vai ser possível, mas se a gente, quem sabe a gente possa ver um pouco das alianças de Deus, as renovações da aliança através da Bíblia, só que isso como uma recapitulação posterior, certo? Chegando próximo do final da vida de Davi, a gente tem um problema na sucessão do trono. Quando você não teve ainda essa dinastia, né, para Israel se basear. Mas quando Davi ele precisou passar, né? Quando chegou essa época que o pessoal começou a ver Davi tá ficando meio caduco, tá ficando meio, né? Tá ficando velhinho já, né? Não caduco, mas tá ficando velhinho. Começou a surgir problemas e os filhos de Davi eles começaram a ficar loucos, né? Então você tem assim, naturalmente um dos filhos de Davi ele seria o herdeiro do trono. Só que qual? Seria o mais velho? Seria um líder carismático, como a gente viu em toda a história até agora, né? Essa pessoa que ela se levanta, consegue a simpatia do povo, e daí ela então é esse líder escolhido? Será que seria assim? Não dava para saber ainda, porque você ainda não teve essa transferência, né, de trono. E surgiu um problema também porque os filhos de Davi eram mimados, né? Se você for pegar em 1 Reis 1,6, fala que Davi mimava os seus filhos. É basicamente isso que fala o versículo, sabe? Davi mimou seu filho, né? Mas a gente vê que, né, naturalmente seria mais filhos. Mas então, a sucessão dinástica seria uma novidade, né? E Absalão, filho de Davi, né, que era filho inclusive da princesa Maica de Guessur, né? Porque Davi ele fez coisas erradas, né? Então um dos problemas de Davi foi essa questão da poligamia, que Davi ele foi infiel nessa questão familiar e isso se traduziu depois, foi como exemplo para o filho dele, Salomão, que foi pior ainda, e depois o filho dele, assim que também igualmente, né? Nessa mesma área acabou pecando. Mas enfim, você tinha Absalão e a irmã dele foi violada, humilhada por Amnon, que era meio-irmão deles, né? E isso enfureceu muito Absalão e Davi não repreendeu Amnon, né? Não fez nada de complicado com Amnon. E Absalão, com essa fúria que ele teve, a sangue frio, ele acabou matando, né, o seu próprio meio-irmão. Então a gente já vê essa crise familiar que Davi teve. Esses problemas familiares que ele teve foi consequência, né, da infidelidade dele. Então eu vejo que a Bíblia nunca aprovou da poligamia. Não tem um caso de poligamia na Bíblia que deu certo, que foi bom, entende? A gente viu a questão do levirato no começo, mas a gente já explicou o que isso tinha a ver, né? Mas não era Deus endossando a poligamia de maneira alguma. Então, Absalão foi lá e matou o seu meio-irmão, só que Davi agora ele foi e cobrou de Absalão, né? Absalão teve que sair fugido para casa do vô dele e
E lá ele ficou, né? Só que, pela graça, né? Em certo momento ele acabou voltando, né? E quando ele voltou, ele ficou 4 anos conquistando o favor das pessoas lá de Israel. E ele acabou sendo erigido, sendo ungido como rei em Hebron, e ele até acabou tomando Jerusalém. E um fato interessante disso é que, ainda que pareça que Absalão deu um golpe de estado, que ele chegou lá com o exército e tal, e expulsou Davi da cidade, Absalão não foi um golpe ilegítimo que ele deu, foi um golpe político. Porque se a gente for ver os apoiadores dele, muitos desses apoiadores faziam parte da corte de Davi, eram generais de Davi, enfim, eram pessoas próximas, né, da alta cúpula do reino de Davi. Então isso mostra que já havia um certo descontentamento com a administração de Davi naquela época, de maneira que certas pessoas pararam de apoiar ele e começaram a apoiar Absalão. Então Absalão ele não deu um golpe de estado, um golpe militar, certo? Não foi esse o movimento que ele fez, mas né, ele tomou indevidamente o trono, né? Então Davi ele acabou indo para o leste do Jordão, certo? Se a gente for voltar aqui no nosso mapinha aqui de Israel, a gente, fecha a mochila, cadê aqui? Reino de Davi. Aqui a gente tem o Rio Jordão, certo? Ele acabou indo pro leste do Rio Jordão, provavelmente para ele poder reorganizar-se militarmente. Então ali provavelmente ele conseguiu um exército e tal, conseguiu conversar melhor com seus apoiadores, enfim, os seus generais lá, e lá ele conseguiu tomar a insurreição que Absalão tinha feito, certo? Davi conseguiu resolver a questão, porque Absalão também, ele teve essa revolta que ele fez, só que foi uma revolta muito pouco homogênea, né? Foi uma revolta heterogênea. Então, no final, Davi, unido, né? A pessoa unida contra o cara meio desunido, conseguiu sufocar essa revolta. Surgiu também depois uma rebelião no norte contra Judá, que mostrava, mais uma vez mostra essa união frágil que houve, certo? Que foi Seba, né, que fez essa rebelião, só que logo ela se resolveu, né? Joabe foi lá e né, deu cabo do cara e acabou dando certo, né? E daí Adonias, né, o filho mais velho de Davi, ele também tentou a sorte, né? Foi mais uma pessoa que tentou pegar o trono. E ele fez uma festa, né, deu uma festa para os nobres lá e tal, onde ele se proclamou o rei. E Davi ele foi avisado e pera aí, vou declarar Salomão rei, que era o que ele já tinha em mente, né? Ele já tinha prometido para Batseba que o filho dela seria rei, né? E Batseba até cobrou dele, né? E Davi ele foi avisado, proclamou Saul rei. E isso é interessante que quebrou a ordem antiga da sucessão, porque antigamente a gente viu a importância dos líderes carismáticos e espontâneos de Israel, certo? Nesse momento a gente teve diversos líderes carismáticos e espontâneos, né? Por exemplo, Absalão, que conseguiu, né, conseguiu até expulsar Davi de Jerusalém, não é mesmo? Mas Salomão ele não foi um líder carismático, ele foi apontado por Davi, foi no burrinho lá e deu certo, né? Ele foi esse novo rei que surgiu. E Davi, assim como está ordenado aos homens, morreu, certo? E foi sucedido por Salomão, então. E Salomão também, ele segue essa narrativa de apogeu e queda. E ele se mostrou, primeiramente, como um homem muito capaz, certo? E ele conseguiu, vamos dizer assim, realizar os sonhos da potência criada por Davi. E vale a gente notar a diferença que Davi teve na história de Israel. Então você tem o Israel antes de Davi e o Israel depois de Davi, correto? Perceba que antes de Davi você tinha essas 12 tribos, cada uma cuidando dos seus interesses, você tinha líderes carismáticos, você não tinha um estado, você tinha uma sociedade em declínio, e foi essa sociedade que Davi pegou. Você teve esse primeiro rei de transição que foi Saul, só que todo o trabalho de criação da nação mesmo, Deus realizou através de Davi. E Salomão ele pegou essa potência que Davi ele tinha e ele conseguiu elevar isso na sua prosperidade máxima que foi conseguido. A gente viu semana passada que em Davi a gente entrou no apogeu, assim, no ponto máximo, no cume da história de Israel, do Israel político, né?
Só que Salomão ele foi cego em diversas outras áreas, certo? O reinado de Salomão não foi um reinado de guerra, diferente dos outros reis que vieram antes dele, né, Saul e Davi, porque ele não teve ameaças externas, certo? Então as grandes potências da época não ofereciam medo para ele, até o Egito acabou dando o faraó do Egito acabou dando uma filha dele para casar com Salomão, e na época de ouro do Império Egípcio, nem para os babilônios, enfim, nem para as grandes potências da época, para as maiores potências da época, foram dados filhas, né, dos faraós. Eles deixavam entre eles. E não apenas isso, mas o faraó deu uma cidade para a filha de Salomão como dote, né, por ela. E por que que isso se deu, né? Muito provavelmente porque o faraó estava tendo guerras já com aquela cidade, estava tentando conquistar, conseguiu arrasar aquela cidade, só que estava numa posição muito frágil, não ia conseguir defender, Israel ia conseguir defender melhor, e daí ele deu como presente para Salomão, dizendo, ó, tá aqui a cidade para vocês, entendeu? Aqui é o presente de casamento, certo? Mas isso mostra a decadência já do Império Egípcio, né? Que nunca mais conseguiu se levantar a mesma potência que havia sido anteriormente, né? Então, Salomão ele não teve essas ameaças externas entregues a ele. E o dever que ele teve foi manter o Estado, manter o país unido, certo? Pegou o país que o pai dele tinha feito, mantenha unido. E Salomão conseguiu, graças a Deus ele conseguiu fazer isso. Ele, assim, perdeu um pouquinho de território. Se eu não me engano, eu tô com uma mapinha aqui para mostrar para os irmãos, que eu tenho aqui o que deu de diferença, certo? Não tenho aqui, perdão, irmãos. Não tenho. O que eu tenho aqui, que eu esqueci de mostrar, é uma imagem aqui da cidade de Davi, certo? Que a gente vai contrastar, isso vai ser importante a gente ver, porque a gente vai contrastar ela com, a, com o que a gente vai ver no futuro. Então, nós temos aqui, essa aqui é uma representação artística, né? De como foi essa cidade que Davi ele tinha criado. Então, Jerusalém era mais ou menos dessa maneira naquela época. Quem sabe um pouquinho mais colorida, mais bonitinha, mais bem pintada, né? É uma falha da gente a gente enxergar a antiguidade como sendo essas coisas feias, assim, sabe? Que a gente vê. Na verdade, tanto a antiguidade quanto, né, mesmo posteriormente, né, o Roma, enfim, eram cidades muito lindas, né? Eram tudo lugares muito bonitos, coloridos, enfim. Que acabou vindo que, assim, quem manchou muito a humanidade no seu primórdio foi a Renascença, né, que foi as pessoas, o Iluminismo, perdão, o Iluminismo e a renascentista, né, perdão, o Iluminismo e a Renascença, né, que disseram não, tudo que veio no passado não prestava muito, o que presta é o agora, e a gente vai retomar do jeito certo, vamos olhar para o passado para fazer certo agora, né. Mas enfim, né, isso é para dizer que a gente tem a cidade aqui, parece meio feia, tudo com areia aí e tal, né, o pessoal muito rústico e tal, mas quem sabe fosse um pouquinho mais bonitinho do que isso, mas, né, não vamos fazer uma análise estética da Jerusalém antiga, né. E Salomão também ele foi acertado quando ele retirou tudo aquilo que fosse tentar minar a autoridade dele. Então, no começo do seu reinado, ele já tomou as providências cabíveis para que todas as forças, todo mundo que quisesse levantar contra ele, não conseguisse. E Salomão acabou que na vida dele ele não comandou expedições militares sérias, certo? Teve uma revolta aqui, uma revolta ali, ele perdeu parte do território, um pouco para os filisteus, mas ele não teve grandes expedições militares como a gente viu no passado. O que ele conseguiu fazer foi ter excelentes relações com os países exteriores. Então ele foi um mestre das relações exteriores, porque ele conseguiu, né, ter muitas rotas comerciais, conseguiu fazer muitas coisas, né? Inclusive a gente viu da filha de Faraó, né? E ele conseguiu então fazer isso. Só que o problema foi que muitas dessas alianças foram seladas com casamentos e concubinas. Então ele ia lá, casava com a filha de tal imperador, de tal rei,
e isso, né, criava boas relações entre os países, perdão, entre os reinados, né, entre os povos, porém, né, à custa de desobedecer a Deus. E esse foi um dos grandes pecados, né, de Salomão. A gente vai ver depois a derrocada dele, que foi causada por isso, né. Salomão ele conseguiu fazer uma aliança muito interessante com Tiro, que ele exportava trigo e azeite, e em troca disso ele recebia madeira do Líbano, e isso serviu para ele conseguir conduzir os projetos, né, para o templo, para os palácios, enfim. E ele também foi muito acertado quando ele fortificou as principais cidades de Israel, criou bases militares lá, e isso conseguiu minar as ameaças, tanto externas quanto internas. Então não correria mais perigo de acontecer como aconteceu como aconteceu com Davi, né, que teve que sair fugido e tal, porque ele conseguiu fortificar as cidades. Então se tivesse um problema aqui, outra cidade ajudava lá e tal. E tanto também para ameaças externas, né? Então, as fortificações e fortes que foram feitos foram muito úteis, né? Ele foi muito acertado nisso. O que houveram, né, naquela época foram rebeliões locais, que acabou perdendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nada que fosse tão significativo no Império, né? Ele foi um mestre também do comércio marítimo, e é interessante que como que funcionou, né, esse comércio marítimo? Você tem o Mar Vermelho, é, deixa eu só colocar aqui no mapinha, né, pra gente relembrar a nossa geografia aqui. Você tem aqui, perdão, você tem aqui o Mar Salgado, né, o Mar Vermelho é nessa direção aqui, né, e o que acontece é que entre esses golfos aqui, a gente tem muita água, perceba, a gente tem grandes corpos de água aqui e uma oportunidade muito grande de comércio aqui, percebe? E acontecia que Salomão, ele conseguia, então, fazer esses comércios marítimos, então ele tinha expedições que, olha que interessante isso, né? O pessoal saía de navio e ficava um ano viajando e fazendo comércio, sabe? Levava dinheiro, né, para poder fazer comércio com os países lá e tal, bens e tal, e eles passavam um ano viajando e então voltavam e traziam, né, os resultados do seu comércio, né? Então foi trazido muito ouro, prata, madeiras raras, joias, marfim. A gente vai ver, né, quando é falado sobre o trono, né, de Salomão, que era de marfim banhado a ouro, né, com ouro em volta. Porque isso é fruto dessas expedições, né? Onde que arranjaram marfim? Dessas expedições marítimas. E até, inclusive, macacos eram trazidos para Salomão, certo? Para que ele fosse entretido, certo? Então é muito interessante. Imagina, você solta o cara de navio, daqui a pouco o cara volta lá, volta aqui uns bichinhos aqui pro rei ver e tal. E também o pessoal tudo rico, né? Uma maravilha. E ele fez também muito comércio terrestre, né? Inclusive a gente tem a visita da rainha de Sabá, né, que chegou para conversar com Salomão pela sua grande sabedoria e tal, e seus enigmas. Acontece que o povo, né, de Sabá, eles eram nômades, né? Então, assim, ainda que é um momento que a Bíblia retrata como sendo muito especial e é interessante porque mostra um pouco da concretização da missão que Israel tinha, que Israel seria esse polo de santidade, justiça, esse reino, né, de sacerdotes, e que as outras nações conheceriam a verdade através de Israel, por causa da prosperidade e da bênção que eles teriam. E isso aconteceu, se concretizou em parte, né, com essa rainha de Sabá, que acabou chegando lá, só que não foi assim um negócio muito tão inimaginável, porque esse povo era um povo nômade, né? Então a rainha, eles se assentaram um pouco naquela época, eles se tornaram um pouco mais sedentários, né, de ficar no mesmo lugar. Porém, né, você tem uma visita comercial, uma visita de comércio, né, onde a rainha vai, visita o rei, eles levam muitos bens, é feito muito comércio e tal. Isso condiz, né, com a história da época que a gente tem. Inclusive os presentes que é falado, né, que é trazido da rainha de Sabá, né, você tem muitas questões comerciais lá, né? A Bíblia não fala o que exatamente Salomão tinha para oferecer para os povos, como é que foi essas transações comerciais, mas mostra que houve é, uma grande, uma grande prosperidade naquela época. Então, Israel chegou então nessa época de ouro dela. Jerusalém ela acabou se expandindo, aparentemente desde a época de Saul até a época de Salomão dobrou a população, então isso mostra que a fertilidade do povo
né? O povo tinha condições de ter filhos um pouco mais em paz, de menos pessoas morrerem na guerra e tal. Até Jerusalém ela se expandiu porque ela foi além dos seus muros, então aquela fotinho que a gente viu ali de Davi já tinha posteriormente casas, né, ao redor ali até de Jerusalém. Salomão ele conseguiu então também carros de guerra. A gente viu que isso foi um grande problema na época dos juízes, na época de Josué, né, que porque tinha muitas planícies, eles não conseguiam dominar as planícies porque os outros povos tinham carros de guerra, mas Israel não tinha. Agora eles também tinham. E Salomão construiu o templo. Foi em 7 anos construído o templo. E não apenas o templo, mas o complexo do templo também, que contava com um palácio real, no qual se tinham as questões administrativas, né? Você tinha a casa do bosque do Líbano, você tinha um salão de julgamento também. Salomão ele teve um pouco mais essa função de julgar mesmo, diferente do seu pai Davi, que né, aparentemente não se envolvia tanto com essas questões. Mas né, você tem então isso. E outra questão é que foi feito um palácio para filha do faraó, certo? Então perceba o valor dessa menina, né? Que teve a questão da cidade, relação entre os povos lá, relações exteriores e também ele construiu um palácio para agradar a moça, né? E houve também um florescimento cultural nessa época. É por isso que a gente tem os provérbios de Salomão. Então perceba que Eclesiastes também, né? Por quê? Porque nesse momento o povo, precisando lidar um pouco menos com a guerra, podia contemplar um pouco mais a vida, né? Pensar nas coisas, refletir sobre Deus, sobre coisas assim. E isso é importante porque muito florescimento de música também houve naquela época, literatura, né? Salmos foram criados nessa época por conta dessa prosperidade. Então foi essa época de ouro. Então a gente está aqui no cume da história de Israel, certo? Foi a época de ouro desse povo. Eles eram uma grande potência, tinham prosperidade comercial. E é isso. Salomão, então, ele edificou o templo e o complexo do templo. E como a gente viu, apogeu e queda. Salomão, ele constrói o templo. E o que acontece depois disso? A Bíblia começa a narrar a queda de Salomão. Junto com o poderio que cresceu do povo, cresceu também a opressão. Então foi criada uma enorme burocracia nessa época de Salomão. E isso sobrecarregou o povo com os impostos. Foi muito pesado para o povo. De tal maneira que, você pense nisso, Salomão ele dividiu o reino dele em 12 distritos. E os distritos tinham seus governadores, né? Tinham administradores desses distritos. E por que 12? Porque um deles providenciava os recursos para a corte por um mês durante todo o ano. Então, você imagine, durante um mês o seu estado, um mês no ano, o seu estado é aquele que é responsável por pagar tudo o que o rei faz, todas as viagens, expedições e tudo mais. Então foi muito pesado tudo isso. E Salomão também ele acabou se utilizando de um negócio muito complicado, que é a corveia. Que o que é isso? A corveia ela é uma escravidão de povos submissos. Então a gente vê que Davi, quando ele conquistava os cananeus, os filisteus e tal, você tinha essas pessoas que eram usadas para participar de projetos, né, de construções, enfim, coisas que aconteceriam no reino. E o nome dessa prática, muito utilizado na Antiguidade, na Palestina, Mesopotâmia, enfim, na Antiguidade, é a corveia, que é isso, né, você subjugar os povos. Salomão, ele fez isso, e daí quando esgotou essa força de trabalho, ele pegou as pessoas que eram então mais próximas desses povos que estavam no povo, como escravos. E depois os próprios israelitas acabaram sendo tomados como escravos. Então foi um rei que escravizou o próprio povo. Que coisa, não? E esse foi então o fim da confederação tribal, né? Nesse momento, nesse aparato burocrático de Salomão, foi o fim daquela confederação tribal que a gente tinha visto anteriormente. Que a gente tinha então essas 12 tribos que tinham a sua independência, que cada uma
ela tinha suas responsabilidades, seus líderes, e era mais ou menos, né, livre. Então a gente vê até quando eles estavam chegando na Terra Prometida, viu? A gente pode ficar a nossa tribo pra cá do rio? Ah, pode, beleza. Então, é, então, nesse momento, com esses distritos administrativos, tudo isso acabou que se foi da memória essa confederação tribal que havia antes. Se foi, entre aspas, isso vai ser importante daqui a pouco. E por conta disso, aí que começa então a surgir a ligação sanguínea, genealógica, com maior importância das tribos. Porque antes a minha tribo é o meu país, entendeu? Esse era o lema do pessoal, certo? Minha tribo é o meu país. Eu sou benjamita, efraimita, enfim. Só que agora, como você já não tem uma questão política tão importante relacionada às tribos, agora você tem o que vai diferenciar você? Ah, é que eu sou de tal tribo, entendeu? A sua ligação genealógica, sanguínea com essas tribos. E Salomão, né, no fim de sua vida, tem uma vida muito triste, né, a impressão que ele deixou, né. Então, ainda que ele trouxe esse apogeu e essa prosperidade muito grande, ao fim da sua vida, ele teve muitos problemas com idolatria e também com a poligamia, né. Foi isso que marcou muito a vida de Salomão. E isso é muito triste, né, muito complicado. Até muitas pessoas creem, né, que Salomão ele era um ímpio, né. Não sou dessa opinião, não creio nisso, mas realmente deixa essa impressão, né, a derrocada que ele teve, né. Então, uma pessoa conseguir subir tão alto e descer tão baixo é muito complicado, né. Fala que inclusive ele ofereceu sacrifícios a Astarote, né, que isso por conta das esposas dele. Então uma coisa levou a outra, um pecado levou a outro. Olha que coisa, né? Quem diria que um pecado leva a outro, né? Então ele se descuidou, pecou muito gravemente nessa questão relacional, né? Se entregou à poligamia, trazendo muitas mulheres, elas trouxeram consigo seus deuses e Salomão acabou permitindo que elas adorassem aos deuses. E no final acabou ele mesmo, né? Lembra do Salmo 1º, né? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho, que não anda... Como é que é? Esqueci o Salmo 1º. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Ele anda no conselho dos ímpios, depois ele se detém no caminho, então ele estava andando no conselho, ele parou no caminho dos pecadores. No final ele estava sentado junto com a roda daqueles que escarnecem do Senhor, né? Olha que coisa. E a política de Salomão ela acabou por causar um desgaste muito grande, certo? Ele tinha uma mão muito forte, ele foi esse líder muito imponente, e isso impediu que houvessem sedições. Só que quando aparece Roboão, a gente começa a perceber a impressão que o povo tinha dele, né? Então vai lá os sábios, as pessoas do povo imploram, Roboão, por favor, não caia nos mesmos pecados, nos mesmos erros do teu pai. Porque o teu pai, ele nos castigou com grandes impostos e com a própria escravidão, né? E Roboão, fosse um líder sábio, teria sido um excelente líder, mas não foi o caso. Se ele tivesse sido sábio, né, provavelmente o que aconteceu depois não teria acontecido, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, o que acontece em Roboão. Se ele tivesse retirado a escravidão, tivesse retirado os altos impostos, é muito provável que Israel tivesse permanecido unido. E, né, quem sabe o que teria decorrido disso, né? Não sabemos. Na Bíblia não existe essa questão, né, e se, né? A história é aquilo que Deus ordena que ela seja, e é isso que nós temos. Então, quando o povo foi lá e pediu para Roboão para ele diminuir os impostos, Roboão ele falou o seguinte: gente, vocês não têm ideia, porque o meu dedo mindinho, meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Então vocês esperem para vocês verem o que vai acontecer com vocês. O que aconteceu com eles é que as tribos do norte então elegeram Jeroboão, levantaram Jeroboão como seu rei. E isso mostra que a individualidade tribal ela tinha se diminuído por causa da imposição de Salomão, só que ainda permaneceu um pouco. Então você perceba que você tinha Judá e as tribos do norte se rebelaram contra. Olha que interessante, você tem essa divisão já. E nisso o império ele acabou se arruinando quase que do dia para a noite, certo?
E nesse momento, a gente tem aqui, né, agora já dá pra gente passar pro próximo mapinha, esse aqui do reino dividido. Vocês percebam que já houve uma divisão, uma diferença aqui, então tem o reino de Davi, ele já estava grandão aqui. Foi dividido o reino, e nisso, quando um império cai, quando acontecem essas crises internas, chegam os abutres, né, para comer. Então você percebam ali que os filisteus conseguiram pegar uma parte, os edomitas pegaram uma parte, Moabe foi perdida, né, Amon, parte ali do reino, né, foi tomado. Damasco aqui em cima, né, Arã Damasco, acabou também tendo seu controle perdido, certo? E aconteceu isso, vários lugares declararam independência, Moab se tornou independente, os filisteus ofereceram uma sedição, né? Eles deram um tantinho de problema pro povo do sul, né? E quase que do dia para a noite, o império de Davi e Salomão, aquilo que havia antes, quase que do dia para a noite já não existe mais. E isso trouxe, inclusive, consequências econômicas graves, né? E é assim que houve essa divisão. E aqui cabe uma coisa importante, que assim, se você nunca pegou para estudar um pouco mais a fundo se você nunca teve essa informação, né? O reino foi dividido e desde então, desde aqui Roboão e Jeroboão, dessa época, a divisão do reino, então a Bíblia ela vai começar a falar de Israel e de Judá, ou Reino do Norte e Reino do Sul. E você só é possível você entender a Bíblia daqui para frente, o Antigo Testamento daqui para frente, se você tem muito claro na sua mente que você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul e que existem diferenças importantes neles. A gente vai ver isso nos profetas, que a gente vai começar a investigar melhor a partir da semana que vem, se Deus assim nos permitir. E ocorrendo esse cisma, né, essa queda dos reinos, né, essa divisão entre os reinos, isso trouxe 2 gerações de guerras que acabaram assolando o povo de Israel. Né? Então, a primeira geração foi essa de Roboão e Jeroboão. E aparentemente Roboão ele não fez nada para tentar reintegrar Israel, nenhuma expedição militar, tampouco expedições políticas, né? E isso, em parte, é porque o exército também não era muito mais leal a ele. Por conta de que, se você tinha essas bases militares de Salomão, as pessoas que fossem fiéis a Jeroboão, estando em Israel, que é o reino do norte, agora, que fossem fiéis a Roboão, né, que era o rei do sul, se estavam lá no norte, eles estariam envoltos de pessoas que eram a favor do Reino do Norte. E o Reino do Sul, você pode perceber aqui, ele é menorzinho. Então, estrategicamente, militarmente, eles também não tinham muito poderio, correto? A gente pode até comparar aqui com as tribos. Perceba aqui que você tem Judá, aqui ao sul, e aqui em cima você tem a tribo de Benjamim. E Jerusalém, perceba que Jerusalém está bem aqui nessa fronteira entre Benjamim e Judá. Por causa disso, acabou que a parte que Roboão ele tomou, que ele conseguiu captar, né, conseguiu pegar para ele, foi essa parte de Benjamim. Então, o que é o reino do sul? O que é o reino de Judá? É as tribos de Judá e Benjamim. E é isso que é essa divisão do reino. A gente vai ter então mais uma geração de guerras depois disso. Então agora, a partir desse momento, as histórias assim, a história de Israel vai fazer assim, ó, uma tribo vai para cá, outra tribo vai para cá, entendeu? A gente já não tem mais essa coesão. Então percebam como que a história do Antigo Testamento, a história de Israel, ela é muito frágil, certo? Por conta de que, e com problemas após problemas. Então você tem toda essa epopeia no começo do que a gente viu, né, até os juízes, até a conquista de Canaã, para a formação de um povo. E quanto trabalho que deu para formar um povo a partir de Abraão, né? O povo conquistou a terra. Quando conquistou a terra não deu certo. Começou a ter apostasia, idolatria, enfim. E foi, né, não serviu, não adiantou. E daí você teve um reino, teve 2 reis que foram, assim, tiveram seus pontos positivos e pontos negativos, mas, assim, foi essa época de ouro, essa época muito bonita
das aventuras e tudo mais que a gente vê na Bíblia, né? Muito, muito bonito, né? As histórias dessa época e tal. E depois disso já teve sua derrocada, e a gente vai ver então a derrocada espiritual agora, tanto de Israel quanto de Judá. E agora a gente vai ter que estudar separado, né, essas duas vertentes. E a gente vai ver o que aconteceu com esses povos a partir da semana que vem. Então agora a gente já tem poucos períodos que vão faltar pra gente. A gente vai estudar então agora um pouco da história desses dois reinos. Depois a gente vai estudar o exílio, o retorno do exílio e acabou o Antigo Testamento. Aí é esse finalzinho, a gente vai estar no final do nosso estudo. É por isso que eu digo que a gente já está nessa reta final do estudo do Antigo Testamento. Aí, quem sabe, a gente tem a oportunidade de estudar o período intertestamentário, ver os macabeus e tal, e depois a gente já está nos tempos de Jesus. Mas é isso que nós temos para hoje, certo? A gente viu então apogeu e queda da história de Israel, da história da monarquia. Apogeu por conta que a gente teve essa época de ouro, e a queda porque já do dia para a noite assim se esfacelou esses reinos. E isso é muito triste, né? Os irmãos devem concordar comigo que isso se mostra na pecaminosidade humana, que mesmo o povo, percebam que esse povo que Deus já há milhares de anos estava cuidando deles e estava nutrindo, acabou que não foi suficiente. E lembrem que uma coisa que a gente tem uma tecla que tem sido batida muito, né, é que nós devemos interpretar literariamente, ou melhor, que é bom que a gente interprete a partir de preceitos literários a história da Bíblia, e a gente fazer certas perguntas. O que falta? Lembra que Deus ele falou que ele ia dar uma prosperidade, né? Uma das promessas é que o povo ia ser próspero, né? Será que já passou? Será que teve já essa época? Falta que Deus aparte de Israel a sua iniquidade. Será que já aconteceu isso? Ou será que em algum momento ainda falta que isso aconteça, né? São dúvidas que é importante a gente ter, porque senão a gente não compreende a importância de Cristo depois, como ele responde perfeitamente a esses questionamentos que a gente enxerga no Antigo Testamento. Mas enfim, irmãos, a nossa porção desta semana foi esta. Que Deus nos abençoe durante essa semana. Estaremos orando agora mais uma vez. E daí a gente vai para o nosso Q&A. Mais uma vez, nosso Q&A. Questions and Answers, perguntas e respostas. E então já estará encerrado o nosso estudo. Beleza, irmãos? Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Me acompanhe em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti porque o Senhor é esse Deus tão poderoso e misericordioso. Agradecemos a Ti por este estudo e pedimos que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração essas coisas que nós vimos, que esse conhecimento bruto que nós temos adquirido sobre a história de Israel, sobre o Antigo Testamento, a história do povo do Antigo Testamento, nos sirva, Pai, para que a gente consiga posteriormente trabalhar um pouquinho melhor isso teologicamente, um pouquinho mais em detalhes, essas coisas que têm acontecido e que a gente tem estudado. Abençoa-nos no final, no resto desse dia, e dá-nos, Pai, a alegria de podermos compreender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por todas estas coisas, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Q&A time agora. Mas não temos perguntas, não tivemos perguntas na semana passada, nem nas anteriores. E eu cheguei até aqui todo dia falando de Q&A, toda semana falando de Q&A, eu não vou parar agora, entendeu? Então, por favor, tô implorando, tô pedindo, coloque sua pergunta, se você tiver alguma colocação, alguma constatação, se você, enfim, alguma coisa assim, coloque no comentário aqui no Facebook mesmo. Pode ser agora, pode ser durante a semana, pode ser, sei lá, se você na quinta-feira, às 20 horas, colocar a sua pergunta, às 21 eu vou responder, entendeu? No vídeo da semana passada, né? Então, a pergunta da semana passada eu responderia agora. Como não tivemos, o nosso estudo termina aqui. Que Deus abençoe os irmãos, um grande abraço, é um prazer estar com vocês. E não se esqueça, toda quinta-feira, às 21 horas, aqui na página da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, temos o nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. Um grande abraço a todos, até mais.